Irmãos, hoje eu vou trazer um assunto não muito bem agradável, né? Um tema assim um pouco difícil, mas muito real, a gente não pode fugir desse tema. Nós vamos falar hoje sobre sofrimento, e sofrimento é algo que existe na história humana desde que o homem e a mulher foram criados. Depois da queda veio o sofrimento, veio lutas, veio dificuldades, veio o pecado, e o sofrimento faz parte da nossa existência. E é um assunto extremamente complexo e extenso, porém eu queria falar um pouco sobre algumas posturas importantes na vida do crente, principalmente para ele lidar com as questões do sofrimento. Antes da gente entrar propriamente na introdução e nos textos, eu queria chamar a sua atenção para um vídeo de um escritor, filósofo, advogado. Na verdade ele tinha muitos créditos, que ele já faleceu em 2014, o Ariano Suassuna. Ele foi professor e a área onde ele mais atuou foi a educação. Ele teve grande proeminência ali no Recife, um nordestino da Paraíba, e ele trouxe um vídeo interessante falando sobre essa questão do sofrimento, uma angústia e um questionamento que ele faz também, e talvez seja o questionamento de muitos. Eu queria pedir sua atenção um pouquinho para esse vídeo. Existe Deus, ou então a vida não tem sentido. Um grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salvando o pranto? Então Deus está me a necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, era um desespero. De maneira bem poética, né? Ele fala essa questão do sofrimento, essa angústia e esse questionamento. E talvez você já viveu essa experiência de se perguntar por que será que uns sofrem tantos, outros não, e enfim, porque todos sofrem, né? Fica esse questionamento. Irmão, faltou aqui o meu aparelhinho para... Você vai conduzir? Então pode colocar o primeiro. Ah, tá aqui? Tá funcionando? Tá ok? Para cima? Se eu for passar para cima. Ok. Ah, tá indo. A gente sabe que o sofrimento, que pode ser traduzido por angústias, lutas e dificuldades, é inerente à existência humana. Então, todo ser humano sofre, sofreu ou há de sofrer. Então, faz parte da nossa existência enquanto estamos neste mundo caído, nesse mundo corrompido, nesse mundo onde opera as forças do mal e do maligno. O sofrimento não é um privilégio dos não crentes, porque até os crentes também sofrem. Todos sofrem. A verdade é essa. E João 16:33, Jesus ele já fala, né, que no mundo teremos aflições. Então, ele não fala de uma possibilidade, mas de uma certeza, que de fato no mundo nós teremos aflições, nesse texto. Então a presença do sofrimento no mundo, ela não se dá pela ausência de Deus, até porque Deus não está ausente, Deus não está alheio, Deus não está desconectado de tudo o que acontece nesse mundo. Ele sabe de todas as coisas. Na verdade, a principal causa do sofrimento e dos seus sintomas é o pecado. O pecado que atingiu a humanidade, e principalmente o primeiro casal. A vida do pecado corrompeu, destruiu, separou, contaminou o laço que havia de comunhão entre Deus e o homem. Então, essa presença do pecado trouxe sintomas que nós sofremos até hoje. Agora a pergunta é, como lidar com o sofrimento hoje? Será que então, diante dessa verdade
nós temos que aceitar e paciência, sofrer, como devemos agir diante disso, né? A proposta nossa aqui hoje, nessa manhã, é pensarmos biblicamente na pergunta: por que sofremos? Seria bom, né, se o sinônimo de ser crente em Jesus, de receber o Senhor como Salvador, fosse a ausência de sofrimento. Seria maravilhoso, né? Venha para Jesus, aceite Jesus e acabou os seus sofrimentos. Mas a realidade é que os crentes também sofrem. E talvez se os crentes não sofressem, talvez o nível de arrogância e prepotência e de exclusivismo por parte dos crentes, dos cristãos, seria extremamente elevado. Mas de fato é que eles também sofrem. Então a proposta é essa: nós pensarmos biblicamente nessa pergunta: por que sofremos? E talvez as respostas seriam várias, mas eu queria trazer algo interessante para o nosso pensamento nesta manhã. Eu queria trazer 5 situações principais porque sofremos. E isso envolve você que um dia recebeu Jesus como o Senhor na tua vida, e você ainda que não aceitou Jesus como o Senhor da tua vida. Porque a diferença é que a nossa postura, talvez você pense, então se vamos sofrer, não tem jeito, não tem solução, de que vale um discurso como esse nesta manhã? Qual a importância de falarmos sobre isso, se não vai evitar que passamos pelo sofrimento? É extremamente importante, porque há posturas, há escolhas que nós fazemos, que pode atenuar a situação do sofrimento em nossas vidas. Há situações que nós possamos nos posicionar, que nos dará condições e capacidade de lidar com o nosso sofrimento e com o sofrimento alheio também. Então, quero chamar a atenção para isso. E interessante que eu vou usar aqui os 5 Is, sabe? O I no plural. Eu vou usar os 5 Is do sofrimento para nós entendermos biblicamente por que sofremos, né? Então vamos ver, primeiro ponto aqui, por que nós sofremos. Já mudou para mim, beleza? Nós sofremos por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, conforme o texto de Oséias 4:6 que está aí diante de nós, conhecimento de Deus. As pessoas sofrem por falta de conhecimento de Deus. Talvez você fale para mim: não, impossível, todos conhecem a Deus. Não há quem não ouviu falar de Deus. Ouvir falar de Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra realidade, é outra situação. Já viu pessoas que se dizem bem íntimas de Deus? Já viu pessoas que falam que eu sou íntimo de Deus, eu conheço muito esse Deus, eu converso com Ele, eu caminho com Ele. Aliás, na Bíblia, o único personagem que eu li, que tinha uma intimidade muito próxima de Deus, a ponto de caminhar e bater um papo com Deus, era o tal de Moisés, que diz que eles conversavam como amigos. Texto de Êxodo. Mas tem pessoas hoje, meros mortais, que se dizem também extremamente íntimos de Deus. Há um escritor que escreveu um livro muito famoso, chamado Bom Dia Espírito Santo, e é uma expressão também que retrata uma intimidade, né, de Deus. Certa vez eu vivi uma experiência também numa igreja. Nós tínhamos o costume de, antes de começar o culto, reunimos um grupo numa sala à parte, de todos que estavam envolvidos com o culto, pregadores, pessoal do louvor, pessoal que ia dirigir, toda a equipe que ia participar. Eles tinham um tempo de oração antes do culto. E um dos irmãos estava orando nessa sala, e ele se expressou a Deus de maneira assim tão liberal e íntima, que eu honestamente não conseguia acompanhar aquela oração. As expressões que ele usou ali na oração eram de uma intimidade com Deus, uma liberdade que me incomodou demais, demais. Eu não conseguia acompanhar aquela oração. Marcou a minha vida, eu lembrei disso. E por que será que algumas pessoas se acham mais próximas de Deus do que outras?
Por que será que algumas pessoas se acham na liberdade e no direito de encurralar Deus e fazer questionamentos? Porque afinal são próximas a Ele. Podem colocar Ele na parede. Pode questioná-lo. Por que será? Estou falando tudo isso para você realmente pensar no nível de proximidade como as pessoas acreditam ter mais próximas de Deus do que outras. Mas vamos pensar no texto de Oséias 4:6, porque esse texto me fala de pessoas que eram bem próximas de Deus, bem próximas de Deus. Essa fala do profeta aqui, em Oséias 4:6, quem achar pode ler para nós, por favor? Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste do conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Palavra dura que Oséias traz da parte de Deus ao povo de Israel. O contexto aqui é um contexto de corrupção. Os sacerdotes, que eram os homens responsáveis em transmitir a lei do Senhor, em ensinar o povo as verdades do Senhor, eles se corromperam. Eles já não andavam com Deus. Eles tinham atitudes de quem não conhecia a Deus. Porque falar que conhece a Deus é uma coisa, demonstrar que conhece a Deus é outra coisa. Então estavam ignorantes em relação ao Senhor. Então, daqueles que eram esperado o ensinamento, a instrução da lei do Senhor, daqueles que eram esperado a mediação ao povo, a orientação ao povo, haviam se corrompido. E não é muito longe, né, da nossa realidade brasileira, porque quantas pessoas que são esperadas uma postura de conduta íntegra, justa, e você vê o contrário muitas vezes. Pessoas que têm o domínio da lei, que têm o poder da caneta e se vendem e se corrompem. Então, na realidade, religiosamente, é o que estava acontecendo aqui no contexto do povo de Israel. Por isso o povo sofreu tanto. Então, por ignorância aqui, eu quero destacar essa falta de conhecimento de Deus. Os sacerdotes, eles tiveram atitudes deliberadas. Eles decidiram não trilhar mais caminhos de santidade, caminhos de fidelidade, ignoraram ao Senhor. Então viveram como se não conhecessem ao Senhor. E a palavra é dura do profeta. Então, como vocês me rejeitaram, eu os rejeitarei. Uma palavra dura, uma advertência. Quando se trata de Deus, se faz necessário um conhecimento experimental e vivencial, não apenas filosófico, intelectual, acadêmico. Esse conhecimento, apesar da sua importância, ele é insuficiente. Esse conhecimento apenas intelectual e de informação não gera poder, não traz transformação e não muda nada. Na verdade, o conhecimento de forma geral, de maneira genérica, o conhecimento geral é muito bom, quanto mais conhecimento melhor. Porém, em se tratando de Deus, quando esse conhecimento é meramente intelectual, meramente científico, você não quer experimentar a vivência, a comunhão, a vida de transformação, ser alcançado pelo Espírito Santo. Quando isso não acontece, quando não é esse conhecimento transformador, na verdade, os outros conhecimentos tornam perigosos, fazendo muitas vezes de você uma pessoa alienada em um determinado assunto. O desafio aqui do profeta é o conhecimento de vivência com o seu Deus, um conhecimento que gera transformação. E sem esse conhecimento, nós vamos continuar na cadeia do sofrimento. Quando não se conhece a Deus de maneira experimental e vivencial e transformadora, a possibilidade de suicídio, desespero e doenças psicossomáticas são grandiosas. Quando não se conhece profundamente esse Deus de maneira vivencial. A ausência desse conhecimento é extremamente dolorosa a todas as pessoas. Algo importante que nós devemos considerar também, que não basta nós conhecermos a esse Deus em nossa geração. Israel viveu esse ciclo de uma geração conhecia Deus, a geração seguinte não conhecia Deus, e aí vinha sofrimento novamente. Há um texto em Juízes capítulo 2, você não precisa ler,
que fala da morte de Josué. Josué ele foi o sucessor de Moisés. Ele foi um líder em Israel. Só que houve um momento que Josué morreu também. Com 110 anos, ele morreu. Os anciãos, os sacerdotes da sua época morreram junto com ele. E surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Atenção para a expressão. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E não bastasse não conhecer, não conhecia a história. O Deus que libertou o povo do Egito, as maravilhas que ele fez no deserto. Essa geração não conhecia isso. E naturalmente, como eles não conheceram, eles trilharam caminhos de quê? Idolatria, pecado. Eles se afastaram de Deus. Eles serviam aos Baalins. Eles serviam a outros deuses. Eles foram adiante dos deuses de outras nações. Por quê? Não conheciam Deus. A geração anterior não deixou um legado, não deixou um rastro de conhecimento para a nova geração. Por isso nós que conhecemos a Deus hoje, você que já experimentou o Senhor, você que vive a vida com o Senhor, uma vida devocional na sua presença, uma vida de entrega, você precisa passar isso para as gerações que estão vindo. Seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, eles precisam saber desse Deus poderoso que transforma, que restaura e que atenua e que nos dá habilidade para lidar com o sofrimento. Deus nos dá habilidade para lidar com o sofrimento dessa vida inerente. Pense nisso. Mas, além da ignorância, que é o motivo pelo qual as pessoas sofrem, por qual outro motivo será que as pessoas sofrem? Vejamos aí o outro I. As pessoas sofrem por ingenuidade. As pessoas sofrem também por ingenuidade. O que será que é ser ingênuo? Talvez alguns definiriam que ser ingênuo é ser uma pessoa simples, né? Uma pessoa talvez sem, ao contrário de ter muito conhecimento, uma pessoa sem conhecimento nenhum. Talvez diriam que é isso, o ingênuo. Mas vamos ver o que diz o texto de Lucas 16:8. Alguém que abriu aí, por favor, leia Lucas 16:8. Só um só. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houverá afiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ok, estamos diante de um texto aqui um pouco polêmico, né? Jesus conta uma parábola de um administrador infiel. E interessante que esse administrador infiel, ele desperdiçou os recursos e os bens do seu patrão. O patrão dele confiou os recursos é dinheiro mesmo, confiou que ele administrasse, recebesse dos credores, administrasse aquelas contas, e ele foi infiel, ele desperdiçou esses recursos. E aí o patrão tomou conhecimento, esse patrão decide demitir esse administrador, esse tesoureiro, esse do departamento financeiro. O patrão decide demiti-lo. E esse administrador, sabendo que ia ser demitido, ele usa de astúcia, ele usa de sagacidade, ele usa de sabedoria, inteligência humana, e ele pensa: o que eu vou fazer agora? Eu vou perder meu emprego, trabalhar não tenho condições, pedir esmola não tenho vergonha, o que eu vou fazer? E ele teve uma ideia. Ele foi aos credores, àqueles que deviam ao seu patrão, e ele perguntou quanto cada um devia. E ele fez uma promoção, digamos assim. Ele reduziu o valor dos credores. Tipo, o credor devia 100, ele falou: olha, escreve aí 80 e pague só 80. Escreve 50, pague só 50. Alguns comentaristas falam que ele talvez tirou juros, talvez ele tirou a parte que seria de direito dele, uma comissão, enfim. Fato é que o seu patrão não foi lesado e os credores se sentiram felizes. Pensa, irmão, está devendo um valor, chega lá a cobrança com um valor menor. Que bom, né? Não precisa pagar mais uma Mariusa. 100, agora 80. É uma boa notícia, não é? Então foi isso que aconteceu. Então esse funcionário, ele além de ter restaurado, né, o valor do seu patrão, ele conseguiu uma certa credibilidade com os credores, ficaram felizes com aquilo. Interessante que esse texto traz a admiração do patrão. O patrão ficou admirado com a sabedoria desse administrador.
infiel, porque não justifica, né, o erro que ele cometeu. Foi um mau administrador, mas ele tinha um plano B, ele achou uma alternativa de sanar aquela situação. E aí o seu próprio patrão, mesmo demitido, admirou a sua expertise. E Jesus elogia isso aqui. Jesus não está elogiando aqui infidelidade, má administração nem corrupção. Ele está admirando a esperteza que existe nos filhos das trevas. E esse texto, essa parábola, ele está falando exclusivamente para os seus discípulos, para crentes. E é como se ele falasse um alerta, olha, como se Jesus, parafraseando, ele está dizendo, estão vendo como os filhos das trevas, os que não servem a mim, são espertos para as coisas desse mundo, para garantir o seu bem-estar? E vocês, como filhos da luz, como vocês têm agido em meio à luz e à verdade e ao conhecimento e ao Deus que vocês servem? Então Jesus queria dizer basicamente que vocês não estão também tendo inteligência, sabedoria para usar os recursos espirituais que nós temos. Então o que Jesus destaca é isso, entendeu? Essa esperteza que há nos filhos das trevas. É interessante pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós vemos no meio dos cristãos, e também não, muita ingenuidade. Muita ingenuidade. Para viver neste mundo, temos que ter um pouco de inteligência, um pouco de sabedoria para as relações, para os negócios. Senão o cristão, o crente ou não, será sempre ludibriado, passado para trás, porque ele é extremamente ingênuo. E ingenuidade, sabe o que é ingenuidade? É você acreditar cegamente em tudo, sem pensar nas segundas intenções, sem pensar na possibilidade de erro e de engano. Você simplesmente acredita em tudo que te falam, em tudo que te promete. O ingênuo é isso, e por isso que ele sofre. A ingenuidade nos traz sofrimento, porque acreditamos, entregamos nosso coração àquela pseudo-verdade. Então precisamos considerar isso, porque a ingenuidade vai nos manter numa condição de sofrimento. Esse tipo de conhecimento apresentado aqui pelo administrador infiel é contrário à ingenuidade. Esse administrador não foi ingênuo, ele usou os recursos disponíveis, o que ele tinha, para criar relacionamentos e garantir o seu futuro. Ele, sendo demitido pelo seu patrão, ele teve uma boa fama diante dos credores, que poderiam receber ele na casa deles, dar suprimento, dar alimento, dar trabalho. Ele criou relações. Não confunda ingenuidade com pureza. Às vezes as pessoas confundem isso. Ingenuidade não é pureza. Pureza é a maneira original que uma criança nasce e age por impulso, pelo seu desconhecimento. Isso é pureza, está ligado muito à criança. Mas a ingenuidade é a falta de prudência, a falta de senso crítico. Essa é a palavra, falta de senso crítico para analisar e pensar em tudo aquilo que vem diante de você. Então, não seja ingênuo. E não estamos fazendo apologia nenhuma aqui à trapaça e ao engano. É importante deixar claro, Jesus não faz isso. Jesus não está valorizando aqui a trapaça e o engano. O que Jesus destaca aqui é a sagacidade. Jesus fala para os seus discípulos, olha os filhos das trevas, como eles são espertos. Para o mal, para o erro, para o engano, para se dar bem. E nós, como filhos da luz, onde está a nossa habilidade de viver neste mundo difícil, cruel e competitivo? Então pense nisso e considere isso, porque disso depende a questão também do sofrimento na minha e na tua vida. Mas a maior situação que o motivo pelo qual as pessoas sofrem, que eu não colocasse aí, o outro I, que é insatisfação. As pessoas sofrem por insatisfação. Sabe o que é insaciez? Nunca está bom. Nunca está bom. Sempre quero mais. Eu fiz questão de usar a figura aí da fome e do alimento, porque essa aí é infalível, né? Quando você está com uma fome, você precisa comer e o prato está vazio. Terrível, né? Então, insatisfação é falta de contentamento. Aí eu queria que alguém lesse para mim Lucas 12:15. Falta de contentamento. Lucas 12:15.
antes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Interessante, Jesus, palavras de Jesus novamente. Tomem cuidado com toda e qualquer avareza, ganância, porque a vida de um homem não consiste, não se resume pelo quanto ele possui. Apesar de nós vermos neste mundo que é totalmente contrário, né? Você é valorizado e observado pelo tanto que você possui. Quem é você? Qual é o teu nome? Quais os teus bens? Quais as tuas riquezas? Então Jesus, ele ensina contra o sistema, né? Para Cristo, em Cristo é diferente. O que você tem, teu nome, não quer dizer nada. O que você é extremamente importante. O que você tem, possui, e enfim. Mas a insatisfação, né? Talvez nós nos enquadramos aqui, né? Alguns aqui, nessa situação de insaciez. O insatisfeito, ele está sempre reclamando. Ele está sempre querendo. É muita murmuração. Ele está ali com um banquete diante de cima e está reclamando. Está questionando, está infeliz, né? A falta de contentamento tem sido um grande vilão, inclusive no adoecimento mental das pessoas. Grande vilão. As pessoas adoecem mentalmente, as pessoas estão mal, né? Depressão, porque eles estão insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com o que tem. E isso é terrível. A insatisfação produz e mantém o sofrimento. E é importante considerar isso. Porque na verdade, semelhante ao conhecimento, o problema será sempre o portador. O problema está em nós, e não no que nós possuímos. É uma questão de controle e de autoconhecimento. Jesus fala contra a avareza nesse versículo, e na verdade ele está preparando aqui, esse versículo que o irmão leu, é a introdução para a palavra que ele vai contar. Ele conta uma parábola de um homem muito rico. O homem estava tão rico, que ele falou: não sei o que eu faço. Eu estou muito rico. Aí ele tinha uma ideia: já sei, eu vou destruir os meus celeiros. Vale considerar que nessa época a riqueza era baseada na agricultura, né? Conta de terra, de posse, plantações. E os celeiros, celeiro é como que fosse um estoque, é um grande barracão agrícola onde estocava grãos, também sementes, era um grande estoque. E ele teve uma ideia: como eu estou muito rico, não sei o que eu faço com tantas posses, eu vou destruir esses celeiros e fazer outros maiores. Aí depois que tiver os celeiros gigantes, maiores, bom, agora eu vou descansar numa rede, porque eu tenho bens para muitos anos. Estou satisfeito. Só que aí, né, vem uma palavra: essa noite pedirão a tua alma. Trocando em miúdos, essa noite você vai morrer. Você vai morrer. E o que você tem vai ficar para quem? E aí Jesus traz uma lição aqui. Ele fala: essa é a situação daquela pessoa que é rica nessa vida, mas não é rica para com Deus. A maior riqueza é conhecer Jesus. Irmãos, de tudo que nós precisamos, e se nós fizermos esse exercício, sabe, criar esse hábito em nossas vidas, a nossa situação será mudada. O que você mais precisa, querido, é Jesus Cristo. Eu sei que você precisa trabalhar, estudar, ter família, ganhar dinheiro, pensar no futuro. Perfeito, isso é legítimo. Mas isso não tem valor nenhum sem Jesus. Não tem valor nenhum sem Jesus. Então, a prioridade na minha vida e na tua vida tem que ser Jesus Cristo. É dele que você precisa, querido. Não inverte, não coloca o carro dentro dos bois, porque você vai sofrer. Antes de fechar um negócio, antes de assumir um compromisso, antes de comprar, investir, você consultou Jesus? Você orou? Você buscou? Você esperou? Porque um outro problema do nosso tempo é a ansiedade. Somos ansiosos, somos insatisfeitos, queremos aqui e agora, o quanto antes melhor. E, queridos, essa angústia potencializa o sofrimento em nós. Nós vamos sofrer porque Jesus não é prioridade, Jesus não está na frente, Jesus não é consultado, Jesus não é buscado. Então pense nisso. Uma outra situação que faz os homens sofrer é a insatisfação, a queixa, a reclamação, a avareza, o desejo de ter e ter mais. Isso é triste e parece até antagônico, mas em termos extremos, insatisfação, olha que negócio engraçado, em termos extremos, insatisfação pode ser também excesso
satisfação. É engraçado, não é? A pessoa tem condições de viajar, fazer o que quer, mas está infeliz, está triste, está insatisfeita. Que negócio doido é esse? Ela faz o que ela quer, vai para onde quer, mas está insatisfeita. A insatisfação pode ser um excesso de satisfação. Porque, queridos, nós precisamos voltar para a nossa matriz, chamada Jesus Cristo. É nele que está todo o contentamento, toda a realização, toda a satisfação. Sofremos porque somos insaciáveis, não basta. Estamos sempre com fome e com sede de adquirir e de possuir. Estamos sempre nessa condição, e essa condição nos mantém em sofrimento. Sofremos porque não encontramos satisfação nas coisas simples da vida. Coisas simples da vida. Está chegando aí Natal, Ano Novo, né? Mas o pessoal gosta de comer a comilança, né? Comer bastante. Mas não basta estar com a família ali, num churrasquinho, 2 tijolinhos com a grelha simples, não. Tem que ser uma churrascaria. Não, o senhor está satisfeito se for a churrascaria, todo mundo paga, né? Então, sabe, não tem nada de errado nisso, mas quando você faz sacrifício, sabe, se endivida, sabe, oprime as pessoas por causa de uma satisfação, um capricho, aprenda a celebrar as coisas simples, aprenda a se alegrar na simplicidade, porque houve um homem na Bíblia chamado apóstolo Paulo. Na carta aos Filipenses ele escreve que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, é espetacular. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala isso. Aprendi, então, se ele aprendeu, nós podemos aprender. Contentamento e satisfação é aprendível. Se pode aprender. E ele falou, sei estar na mais alta montanha, sei estar com abastância, prosperidade, mas também sei estar no vale, passando dificuldades. E se você conhece a história de Paulo, sabe que ele passou por altos e baixos, bem altos e bem baixos. E ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Será que você pode fazer essa oração hoje para Jesus? Senhor, me ensina, Pai. Me ensina a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Sabe por quê? A satisfação de Paulo não estava no prato cheio de comida, não estava na churrascaria, não estava na promoção do trabalho, não estava no aplauso da comunidade, o reconhecimento das pessoas. Não, a satisfação de Paulo estava onde, irmãos? Em Jesus Cristo, no Senhor. Por isso que eu falei anteriormente, que você mais precisa é Jesus. O que eu e você mais precisamos é Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Irmãos, isso vai fazer toda a diferença. E eu quero te incomodar a você sair aqui desta manhã, hoje, com esse desafio. Senhor, o que eu mais preciso é de Ti. Me ensina a sair do desespero, da insatisfação, me ensina, Pai. O que eu mais preciso é de Jesus. E Jesus vai te dar as outras coisas segundo a vontade dEle. Porque não é o que você quer. Ele sabe o que você precisa. Mais do que eu e você, Ele sabe. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Porque senão, querido, é sofrimento atrás de sofrimento. Vai viver sofrendo por causa de insatisfação. Como estamos satisfeitos, nosso nível de exigência vai cada vez ficar mais elevado. O insatisfeito, o seu nível de exigência vai cada vez subindo mais. Porque ele não tem contentamento. Ele quer mais e mais. Não basta ter uma BMW, tem que ganhar, ter uma Ferrari. E por aí vai. Ele quer mais e mais. Não há contentamento, não há satisfação. Porque o pleno contentamento e a plena satisfação está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estou sendo repetitivo, redundante, mas de propósito. Você vai sair aqui nesta manhã incomodado. Tudo que eu preciso é Jesus. Tudo que nós precisamos é Jesus, irmãos. Pense nisso. Quarta situação que mantém as pessoas no sofrimento. O outro I, pode colocar, irmão. Indecisão. Uma outra situação que mantém as pessoas no sofrimento chama-se indecisão. E essa palavra dispensa explicação, né?
O indeciso é o confuso. O indeciso é em cima do muro. O indeciso é que não sabe para onde vai, não sabe que escolha fazer. E eu quero te dizer que as nossas decisões, muitas vezes, elas estão contaminadas. Muitas vezes. As nossas decisões estão contaminadas, e para explicar isso, nós vamos ler o texto de João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Então, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42 e 43. O irmão que achou, por favor, lê para a gente. Apesar de tudo, até muitos dos creram nele, mas não o confessaram, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Interessante. O contexto aqui é Jesus ensinando. Jesus ensinava aos discípulos e às multidões. E o texto fala dos principais aqui. Havia muitos fariseus, religiosos, defensores da lei, que na sua maioria era contra Jesus, os ensinos de Jesus. Mas o texto fala que alguns acreditaram nele. Alguns eram tocados por aquela verdade. Alguns se emocionaram com o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. Ele tinha uma sabedoria assim admirável, incrível. E o texto fala que alguns fariseus, alguns doutores da lei, alguns principais da sinagoga admiravam o seu ensino, eram tocados por essa palavra, mas não confessavam, não se rendiam a Jesus. Conhece gente assim, irmão? Vem para a igreja, ouve, chora. Quem quer receber Jesus como Salvador? Quem quer receber o Senhor como a tua vida? Não decide, não toma decisão. Por que será? Porque as pessoas que admiram, entendem, se emocionam, compreendem a palavra, reconhecem, não decidem seguir Jesus, porque as suas decisões estão contaminadas por um egoísmo, por uma preocupação. Esses homens, por exemplo, aqui eram homens importantes na sinagoga, sacerdotes, eram autoridades, e aceitar Jesus, crer em Jesus, representariam ser expulsos da sinagoga. O cara era uma autoridade, o cara era um líder na sinagoga. Ele tinha uma posição admirável. Não era qualquer um. Então, ele confessar Jesus aqui, ele reconhecer o ensino de Jesus e confessar, receber como seu Salvador, renunciar, seria o custo, seria ser expulso. Você não faz mais parte da sinagoga, não faz mais parte das autoridades aqui do Sinédrio. Custaria isso para eles. Só que eles não queriam abrir mão disso, porque o texto fala que eles preferiam a glória dos homens. Pois não, irmão? Estava pensando aqui na minha riqueza, antes de conhecer a Cristo. Eu demorei muito tempo para abandonar e entregar na mão dele para caminhar com ele. Por que será, irmão? Um copo de pinga. Olha aí. Eu vou aceitar Jesus, vou largar, não vou poder beber mais um copo de pinga. Olha onde estava a glória do irmão. Demorou muito tempo para me reconhecer e entregar na mão dele para Exatamente. Irmão, eu conheço histórias semelhantes. Quantos eu conheço também que viveram uma vida na embriaguez, na bebida, e eles até iam para a igreja, sobriamente, ouviam, se emocionavam, eram tocados, mas pensavam, como é que vai ser lá no bar? Meus colegas iam passando com Bíblia e tal, vai queimar o meu filme. Entendeu? É algo parecido aqui com os religiosos da época. Irmãos, as pessoas estão pensando muito na glória deste mundo. O que este mundo vai pensar? Redes sociais, o que vão pensar de mim lá no grupo? O que vão falar de mim? Mas, irmãos, o que eu mais preciso, o que você mais precisa, chama-se Jesus Cristo. Você não precisa de mais nada, só de Jesus. E essa vai ser a minha ênfase. Jesus faz toda a diferença na sua história e na tua vida. Jesus transforma, Jesus atenua, Jesus supre as dores do sofrimento. Jesus te dá sabedoria para lidar com o sofrimento, com a vergonha e com a glória dos homens. É de Jesus que eu e você precisa. Então esses homens aqui tiveram dificuldade de tomar essa decisão. Quando não tomamos decisão, é porque estamos na zona de conforto. Tá bom, tá satisfeito, tá agradável. E não tomar uma decisão é viver constantemente indeciso.
A indecisão traz sofrimento. Pense nisso. Pense nisso. O que estava por trás desses líderes judaicos aqui, esses principais, era a glória dos homens. Era o status social, religioso. E quantos líderes, agora é algo do nosso tempo, quantos líderes em situação de pecado, líder na igreja, à frente, em pecado, mas não confessa. Sabe por quê? Se eu confessar, eu vou perder a oportunidade. Está lá na frente, está liderando, me admirarem, eu vou perder esse status. Pobre coitado. Pobre coitado. Quantos líderes levando anos de uma vida de pecado e não confessa, porque não quer perder a glória dos homens, mas a glória de Deus já perdeu, porque ele está longe do Senhor. Ele está vivendo, ainda que não reconheça, ele está vivendo sofrimento. E o Senhor não quer isso para nós, querido. O que mais importa, o que mais precisamos é Jesus Cristo. O indeciso é aquele em cima do muro, que não se posiciona, que não se expressa. Já vi pessoas que vão dar uma resposta, uma solução, e elas falam, e no final não decidiu nada. Eu já vi pessoas, você vai assistir uma palestra, uma situação, ou esperando de uma autoridade, e ele fala, e não tomou nenhuma posição. Afinal, o que ele quis dizer? Afinal, que decisão tomar? Então, queridos, eu e você temos que ser pessoas convictas. Contrário de indecisão é convicção. E o crente tem que ter convicção. O crente não pode ser um indeciso, porque a indecisão vai atenuar na tua vida o sofrimento. Pense nisso. Pense nisso. O indeciso está mergulhado na dúvida, e ele é dirigido pelas ondas do mar, conforme Tiago escreve. Tiago, você vê aqui, né? Aquilo que não é feito por fé, mas por dúvida, é pecado. Né? Tiago escreve isso no capítulo 1, versículo 6. Então, o cristão não tem que ser esse indeciso, mas tem que ser uma pessoa convicta, dirigida pelo Senhor, guiado por fé, guiado pelo Espírito Santo, de maneira incondicional. A indecisão, ela paralisa. O indeciso, ele não sai do lugar. Ele não muda, ele não acrescenta. Então ele não sai do lugar, é estagnado. É uma estátua. O indeciso é isso. Né? E aí ele prorroga o sofrimento na sua vida. E ele se mantém nessa condição, sofrendo. Há quem diga que é melhor uma pessoa decidida, ainda que esteja errado, do que o indeciso. Tem lógica, né? Tem certa lógica. É melhor um decidido, ainda que esteja errado, do que o indeciso, porque o indeciso, ele nada acrescenta. Nada muda. Ele não agrega, nem desagrega. Sabe? Então, interessante essa frase. Mas, última resposta. Por que será que as pessoas sofrem? É o nosso último I. As pessoas sofrem por independência. As pessoas também sofrem por independência. E por independência aqui, eu quero falar independência de Deus. Aí eu queria que alguém lesse para nós Lucas 15. Lucas 15. Aí está só o 12, mas leia o 11 e o 12, por favor. Lucas 15, 11 e o 12. As pessoas sofrem por causa de independência. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Suprimento e independência foram as exigências precoces de um filho mais novo de um homem. É uma parábola contada por Jesus. Talvez você conheça a história do filho pródigo, né? Que ele queria sua herança em vida. Então, suprimento e independência foram as exigências desse filho mais novo, porque ele queria viver a vida dele. A história mostra que essa escolha trouxe consequências terríveis a este jovem, que precisou reconsiderar as suas palavras. Por isso eu gosto da expressão no versículo 17. O versículo 17 fala que ele, caindo em si, talvez outras versões trazem outra expressão, mas quer dizer que ele, a sua consciência, refrescou a sua memória e a sua condição. O versículo 17 é espetacular. Quando ele reconhece o seu quadro espiritual e social, e ele pensa: meu pai tem muito, tem empregados, tem recursos,
e eu estou aqui passando necessidade. O versículo 17 fala que ele caindo em si, aqui retrata a sua conversão. Converter-se é cair em si, converter-se é cair na real, converter-se é eureka, entender. Converter-se é isso. Despertou, percebeu. Então ele converte-se aqui. Ninguém precisou impor, cobrar ou avisar. A consciência dele refrescou. A condição que ele estava o incomodou. Por independência aqui, eu quero falar de uma carreira solo e autônoma que as pessoas insistem em viver longe de Deus. Isso começou lá no Éden. Isso começou. Há muito tempo o homem quer caminhar sozinho, sem Deus. Caminhar sem Deus é caminhar em sofrimento e para o sofrimento. Caminhar sem Deus é caminhar em sofrimento e para o sofrimento. O amor ao dinheiro, a obsessão em construir um império nessa vida e os desejos megalomaníacos têm produzido um Deus desnecessário para as pessoas. Quem tem tudo, recursos, bens, nome, prestígio, muita grana, para que Deus? Então as conquistas dessa vida têm produzido esse Deus desnecessário na mente das pessoas. E isso é muito triste, porque infelizmente esse relacionamento material de conquistas dessa vida tem distanciado os homens de Deus, tem feito os homens caminhar sozinhos e tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas baseado no seu poder, no poder humano, de posse, de riqueza, de conquista, de prestígio. Eu sou, sabe quem eu sou? Eu posso decidir, eu assino aqui, está resolvido. Então essa independência, essa autonomia de crentes e de incrédulos também, tem gerado constante sofrimento. Essa independência só traz sofrimento. Aliás, eu conheci crentes que o seu bem-estar espiritual está atrelado ao seu bem-estar financeiro. Se o irmãozinho está bem financeiramente, está empregado, tudo certinho, promoção, feliz, tudo deu certo, ele parece que espiritualmente está voando nas nuvens, dá glória a Deus, né? Está todo, exala a espiritualidade. Aí vem uma dificuldade no trabalho lá, uma crise, demissão, acabou a espiritualidade. Que vida cristã é essa, que está condicionado com as cócegas que o mundo pode dar? Que vida cristã é essa? Queridos, nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por nós vemos. Somos guiados por fé. Somos guiados por fé em Jesus. É o Senhor que conduz a nossa caminhada. Então, no mais alto da montanha ou no mais baixo vale, como o apóstolo Paulo escreveu, estamos contentes, porque nosso contentamento está em Jesus Cristo. E não o que esse mundo pode proporcionar. A nossa passagem aqui é temporal, efêmera, passageira. Estamos como peregrinos aqui. Não temos que construir impérios, raízes, aprisionamentos. Nossa espiritualidade não está condicionada às conquistas dessa vida. Está condicionada ao nosso relacionamento com Jesus Cristo Senhor. Pense nisso. Pense nisso. A independência tem destruído a vida das pessoas. Como crentes em Jesus, a nossa necessidade prioritária é o Senhor. E se isso estiver bem definido na nossa mente e coração, você vai viver na tua vida e na tua história. Mateus 16:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Simples assim. E demais coisas, irmão, aqui conforme o contexto, é o que você precisa. Não é os seus pensamentos megalomaníacos, sabe, não é, não, Ele vai te dar o suficiente. Temos como comer, como descobrir, estejamos contentes, é o que a palavra nos ensina. Ele vai te dar o que você precisa. Pense nisso. Sofremos porque invertemos a situação, sofremos porque equiparamos o Senhor ao bens dessa vida, e essa é a proposta da teologia da prosperidade. Se você é crente em Jesus, não, você tem que ser próspero. Não, o crente não pode estar em dificuldade. Doença, enfermidade, desemprego, não. Então tu não é crente. Irmão, você ensina errado.
demoníaco. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Não. A nossa espiritualidade não está condicionada às conquistas dessa vida. As conquistas dessa vida, a posição dessa vida, o status, o reconhecimento pode acontecer. Mas o foco não é esse. O propósito, o objetivo não é esse. O objetivo é nós cumprirmos a nossa peregrinação, anunciando Jesus, vivendo a verdade e a lealdade, para quando partimos dessa vida, como o apóstolo Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que o Senhor espera de nós. Cuidado com essa independência sem Deus. E na Bíblia, os que decidiram viver, homens que decidiram viver à margem de Deus, sofreram. Crentes ou não, sofreram. Havia um rei da Babilônia, Nabucodonosor, em certo momento, sentindo-se poderoso, indestrutível. Sabe o que aconteceu com ele? O Senhor mandou ele para o meio da selva, para comer erva igual bicho, para ele baixar a bola, para ele reconhecer que Nabucodonosor não é o Deus do mundo, não é o Deus Todo-Poderoso. Há alguém superior a ele. Há um outro ímpio também chamado Herodes, que não reconheceu a glória de Deus, e ele também morreu, foi comido por bichos, também de maneira vergonhosa. Então, pessoas que se achavam poderosas pelo império que serviam, pelo poder que tinham, bélico e de conquista, se achavam acima do bem e do mal, independente, e foram humilhados pelo Deus vivo. Sem falar aqueles que serviram a Deus e também sofreram quando, num dado momento da vida, procuraram viver independente de Deus. Haja vista o juiz Sansão, que ele foi escolhido para servir ao Senhor, nazireu, e num dado momento ele se perde também. Ele vive à margem de Deus, independente de Deus, e isso lhe trouxe sofrimentos terríveis. A independência de Deus traz sofrimento. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, João capítulo 1, veio para o que era seus, e os seus não receberam. E os seus não receberam, não aceitaram, independente de Jesus. Eu quero viver independente de Jesus. Filho pródigo, pai, da minha parte, eu quero independência. Então, quando as coisas acontecem dessa forma, viver longe de Deus, independente e autônomo, você está atraindo sofrimento para a tua vida e para a tua caminhada. Pense nisso. A história só mostra sofrimento em curto ou longo prazo àqueles que viveram ou vivem independente de Deus. Pense nisso. Caminhando para as considerações finais, eu quero, pensando no sofrimento, quero compartilhar com você que mesmo ciente da presença do sofrimento, lembra no começo que eu falei que o sofrimento é inerente? Não resolveu, você não vai sair daqui, acabou o sofrimento, não, continua, faz parte dessa vida, faz parte desse mundo, mas eu quero te apresentar um novo olhar para o sofrimento, esses cuidados que precisam ser tomados, esses cuidados importantes para lidar com o sofrimento. Buscar conhecer mais e mais a Deus, conhecer mais e mais. Lembra Oséias 4,6? O meu povo será destruído por falta de conhecimento. O mesmo Oséias no capítulo 6, verso 3, ele fala: conheçamos e buscamos conhecer mais e mais o Senhor. Então é interessante que ênfase no conhecimento que Oséias dá. Então essa busca em conhecer mais e mais a Deus será determinante para você saber viver com a realidade do sofrimento. Entendeu? Você conhecer a Deus mais e mais será determinante para você saber como lidar com o sofrimento seu e do teu irmão, do teu parente, da tua família. Pense nisso. Conhecer a Deus, vivência, conversão, receber Jesus, mudar a história, caminhar com Cristo e que a igreja do Senhor. Deus também pode te tirar do estado de ingenuidade. Talvez você é um ingênuo isso aqui, simples, é enganado, ludibriado facilmente. Deus pode tirar você desse estado de extrema simplicidade, trazendo a você mais sabedoria, inteligência para viver nas diversas situações dessa vida. O crente precisa de prudência, sabedoria para viver neste mundo. O crente não precisa ser um trapaceiro, não, enganar ninguém, não, mas tem que ser antena ligada. O crente está sintonizado com o seu tempo, sintonizado com a vida, com o contexto. Isso é importante. Você não está no céu, está na terra. Então, sintonia e atento às relações, aos negócios.
Peça isso a Deus, Deus dá sabedoria também. Quando o Senhor se torna suficiente, quando Deus é suficiente, não há espaço para insatisfação. Será que você gravou essa frase? Quando Deus se torna suficiente, não há espaço para insatisfação. Deus tem sido suficiente na tua vida? Pense nisso. Porque se Ele não é suficiente, você será um eterno insatisfeito. Nada trará contentamento. Nada está bom. Tudo é pouco. Mas se Deus for suficiente, você vai celebrar um pouquinho de feijão, o pãozinho, a simplicidade. Porque é Deus, é Jesus. O que você mais precisa é o Senhor. Né? Mais precisa é o Senhor. Seja uma pessoa convicta e decidida. Crente em cima do muro. Crente indeciso. Irmão, me ajuda, qual é a resposta? Não sei. Sabe? Crente raso, vazio, sem convicção, sem conhecimento, sabe? Convicção. Sabe, crente, que vai gerar no teu coração convicção e certeza? O estudo da palavra de Deus. Estude, busque, procure crescer, entender. Isso vai gerar convicção no teu coração, certeza. Sabe, o crente sólido, firme, fará toda a diferença na tua vida. Certa vez, depois de um discurso duro, Jesus, ele traz um discurso duro para fariseus, e os discípulos estavam no meio ali. Havia muitos seguidores de Jesus. Para encerrar, Jesus fez um discurso duro. Foi tão dura essa palavra de Jesus, uma cobrança que Jesus fez, de fidelidade, de retidão, de decisão, porque Jesus era assim, irmão, Jesus não é politicamente correto. Jesus não é politicamente correto. Não, tá bom, relevo, não. Ou é ou não é. Jesus é decisão, é convicção. Jesus é renúncia, é escolha. E uma vez Jesus traz um discurso duro. E o texto fala que depois daquele discurso, alguns discípulos já não andavam mais com ele. Esses discípulos não andavam mais com ele, não eram os 12. Jesus tinha os 12, que eram os mais chegados, tinha outros discípulos. Né? Esses outros não andavam mais com ele. Porque Jesus deu uma palavra dura ali àqueles irmãos. Jesus viu aqueles discípulos não andando mais com ele. Ele vira para os seus discípulos. Jesus vira para os seus discípulos e fala: vocês também querem ir? Vocês querem ir embora? Vocês são livres. Incrível isso, hein? Jesus traz uma palavra dura. Alguns não andam mais com ele. Ele fala para os 12, os mais chegados: vocês também quiserem ir? Podem ir. Mas aí o apóstolo Pedro solta uma palavra espetacular. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Nós temos aprendido com o Senhor. João 6:68. Pedro fala isso. E é o que nós temos que falar, querido. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para a gente. Não é o teu patrão, não é o diagnóstico do médico, não é o médico que tem palavra de vida eterna. Não é a palavra dele, é o Senhor. Descansa no Senhor. Quem tem a última palavra é Jesus Cristo. É para Ele que eu e você temos que correr. Temos que esperar e confiar. Sabe, sim, vamos usar os recursos desse mundo, fazer a nossa parte, médico bonitinho, consulta, trabalho, beleza, mas não coloca o teu coração, a tua raiz, a tua força, a tua fé em homens. Coloque em Jesus. É de Jesus que vem a última resposta. É dele. Para onde iremos nós? Eis uma postura que destrói qualquer resquícios de independência de Deus. Essa frase de Pedro destruiu qualquer possibilidade de viver independente de Deus. Fala para Jesus: Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que eu vou fazer sem ti? O que será da minha vida sem o Senhor? Ele é a fonte, Ele é a razão, Ele é o motivo da minha e da tua existência. Ele é. Querido, quer saber lidar com o sofrimento? Fique atento para essas situações. Ignorância, indecisão, insatisfação,
Fica atento para isso. Independência, fica atento para isso. Essas coisas trazem e mantêm o sofrimento. Pense nisso e que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua palavra, pelas tuas verdades, ó Pai, pelas experiências bíblicas aqui, ó Pai, que nos demonstra o quanto precisamos do Senhor, ó Pai. O quanto precisamos, ó Pai, viver pela tua verdade e pela tua direção, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos dê sabedoria, ó Deus, para submeter-se aos teus ensinos, ó Pai. E não acreditar, ó Pai, que por nossa habilidade, nossa experiência, nosso conhecimento intelectual, científico, fará de nós pessoas bem-sucedidas, ó Pai. Só seremos bem-sucedidos, ó Pai, se nossas vidas estiverem entregues em Jesus, ó Pai. E nós queremos nessa manhã reafirmar esse compromisso, ó Pai, de fidelidade, de entrega e de confiança no Senhor, ó Pai. Nos perdoa, ó Pai, se em algum momento, se em alguma situação aqui dessas relatadas, nós demonstramos independência de Deus, nós demonstramos insatisfação, nós demonstramos, ó Pai, autossuficiência, ó Pai, fomos indecisos, ó Pai, fomos ignorantes. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, qualquer atitude que desagradou o Senhor, ó Pai. Que trouxe sofrimento para a nossa existência, ó Pai. Senhor, nos dê sabedoria, ó Pai. E que sejamos bênçãos, ó Pai, bênção na vida daqueles que sofrem, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos mantém e que nos faz, ó Pai, escravos do sofrimento, ó Pai. E faça de nós, ó Pai, luz para aqueles que vivem em escuridão. Faça de nós, ó Pai, remédio para aqueles que precisam de cura, Pai. Faça de nós, ó Pai, o bálsamo, ó Pai. Faça de nós vasos poderosos, ó Pai, para permitir que as pessoas saiam do quadro do sofrimento espiritual e longe de Jesus Cristo, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como Tu queres, poderosamente com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoe Teus filhos, abençoe este domingo. Obrigado por esse tempo. Nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.